recebi uma incumbência do meu Senhor de falar-lhes a respeito da cruz de Cristo. No livro de Lucas, capítulo 9, versículo 23, Jesus vem falando a respeito da cruz, mas a base do que ele está falando começa exatamente no início do texto, quando Jesus trata de falar a respeito do apego que nós temos pelos parentes, pais, pessoas do nosso amor. E, infelizmente, na Bíblia comum, na versão brasileira, eles colocam uma palavra bem dura, porque eles dizem a respeito da cruz, né? Ele diz assim, no capítulo 23, diz assim, 9, 23, e dizia isso a todos: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, e tome a sua cruz cada dia. Então, essa palavra que geralmente a gente esquece. Ele diz: tome a sua cruz cada dia e siga-me. É o que o Senhor Jesus está nos ensinando aqui, nesse texto. Aí ele diz assim, no verso 24, porque aquele que quiser salvar a sua vida, há de perdê-la. Mas aquele que por amor de mim perder a sua vida, ele diz por amor de mim, perder a sua vida, há de salvá-la. Porque o que aproveita o homem ganhar o mundo, inteiro, mas perdendo-se todo e destruindo a si mesmo? Ele pergunta. Porque aquele que se envergonhar de mim, olha só o texto, e de minhas palavras, dele o Filho do Homem se envergonhará quando vier na sua própria glória e na glória do seu Pai e dos santos anjos. Aí ele diz: verdadeiramente vos digo que há alguns dentre vós que aqui estão que não provarão a morte antes que vejam o reino de Deus. Então ele começa falando sobre isso de uma forma extraordinária. Eu amo como ele começa a tratar desta palavra quando ele fala a respeito da cruz. É outro texto que eu gostaria de mostrar-lhes também nesta manhã, que é o texto de Lucas. É o mesmo texto, que é o capítulo 14, que eu amo muito. Capítulo 14. Ele diz assim, acompanhe comigo no texto. Ele diz assim no texto: a partir do versículo 25, diz assim: e uma grande multidão ia com ele, acompanhando, e ele, virando-se, lhe disse: se alguém vier a mim e não desapegar-se de seu pai, de sua mãe, de sua mulher, de seus filhos, de seus irmãos, de suas irmãs, e ainda também da sua própria vida, ele diz, não pode ser meu seguidor, não pode ser meu discípulo. Ele diz: aquele que não levar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. Então esse texto aqui é dito na Bíblia comum, como eu havia dito para vocês uns 3 minutos atrás. Ele é colocado assim: se alguém vier a mim e aborrecer o seu pai, que é uma péssima tradução, uma tradução péssima. Você tem uma tradução, pode ser boa em outros textos, mas nesse texto é péssima, porque o texto aborrecer quer dizer repudiar.
Então ficaria assim: se alguém vier a mim e não repudiar, é falsa essa tradução. Essa tradução, risque isso aí, essa é falsa tradução. Que o texto está falando de desapego. Porque como você vai seguir a Jesus e repudiar sua mulher? Que história é essa? Que loucura é essa tradução? Como que você vai seguir a Jesus e repudiar o seu pai, repudiar sua mãe, repudiar os seus filhos, repudiar seus irmãos, repudiar suas irmãs, repudiar sua própria vida a ponto de suicidar-se? Então esse texto é um texto, essa palavra foi mal colocada pelos tradutores iniciais. Mas o texto que está verdadeiramente no grego, como está na Bíblia, na versão de Nelson, você precisa ter uma, não tem como você precisar ter uma. O texto é desapegar-se. O texto é desapegar-se. E por quê? Porque está falando lá atrás a respeito disso, quando ele trata a respeito do discípulo, que é o mesmo texto. Você veja lá no texto do capítulo 9, versículo 57. E aconteceu que, avançando ele pelo caminho, certo homem disse: Senhor, te seguirei por onde quer que fores. 9,57. Ele diz: te seguirei por onde fores. Aí Jesus disse: as raposas têm covis. Então o que ele está mostrando? As raposas, elas não são fiéis, porque elas têm covis. Ela tem vários covis. A mesma raposa tem um covil 1, covil 2, covil 3, covil 4, covil 5. Então elas nem sabem quais verdadeiramente são ou qual verdadeiramente é a sua verdadeira casa, porque ela tem vários covis. Então está mostrando aqui que quando você tem vários covis, você não pode ser discípulo de Jesus. Você tem vários compromissos, vários covis. Você não pode ser seu discípulo. Aí Jesus responde para aquele rapaz. Ele diz: mas o Filho do Homem, não absoluta, muito clara, que ele está dizendo de forma clara, absoluta: quer ser meu discípulo, não pode ter vários covis. Quer ser meu discípulo, tem que desapegar-se de todas as coisas que tomam o seu tempo. E como que eu provo que Jesus está falando desapegar-se e não aborrecer? Risca aborrecer daí, não tem essa palavra aborrecer. Aí, por quê? Porque eu tenho que cuidar do meu pai, eu tenho que cuidar da minha mãe, eu tenho que cuidar da minha família, eu tenho que cuidar dos meus filhos, eu tenho que cuidar das pessoas que realmente eu tenho responsabilidade. Então ele diz assim: aquele que não desapegar-se, isto é, você amar mais seu pai do que a Cristo. E como que eu provo isso? Aí Lucas capítulo 9, versículo 58, ele diz. Aí no versículo 59 ele respondeu e disse a outro: segue-me. Mas ele respondeu: Senhor, permita-me que vá primeiramente enterrar o meu pai. Então ele estava mais apegado ao seu pai. Ele disse: deixa eu enterrar o seu pai. Aí você diz: Jesus era muito mal, porque ele não deixou nenhum rapaz enterrar o pai dele que morreu. Não, ele não está dizendo isso. Ele está dizendo: eu vou te seguir, mas primeiro eu esperarei que o meu pai morra. Aí quando meu pai morrer, eu vou enterrar o meu pai. Aí quando eu não tiver mais a responsabilidade do meu pai, aí eu vou te seguir. Aí vai aparecer a mesma coisa com a mãe, a mesma coisa com a mulher, a mesma coisa com os filhos, a mesma coisa com as irmãs, a mesma coisa com os irmãos e a mesma coisa com a sua própria vida. Como desapegar-se da sua própria vida? Quando a vida quando você deixa de amar o conforto dessa vida, quando você deixa de amar as coisas desta vida como elas fossem preponderantes, como se elas fossem muito importantes na sua vida, a tal ponto de você dizer: Senhor, eu não posso te servir, porque eu tenho um apego ao meu emprego, um apego à minha empresa, um apego à minha mulher, um apego à minha casa, eu tenho um apego, eu não posso deixá-lo. Deixa eu enterrar meu pai quando ele morrer. Não era que o seu pai estava morto, porque eu já ouvi um pregador dizendo: como Jesus pode ser tão mal assim? Como Jesus pode ser tão mal? O rapaz está com o pai morto. E Jesus não esperou nem que ele fosse enterrar seu pai. Não, Senhor. Ele está dizendo: quando meu pai morrer, eu estou tão apegado ao meu pai, que quando meu pai morrer, depois que meu pai morrer, então eu virei para ser meu discípulo. Então esse texto, ele diz assim: